Vamos lá, gente, que no último dia a gente teve um probleminha. Quem for fazer pergunta, levanta a mão que eu levo o microfone até aí, tá? Por favor. Já falei que as ondas de rádio a gente não vê, ondas de Wi-Fi nós não vemos, nós não vemos o oxigênio, mas não é por isso que eles não existem. Pensamento é energia. Conforme a gente viu nos vídeos atrás, você tem o perispírito, esse perispírito tem várias camadas e ele interage com o meio. Então, a gente pensa, esse pensamento gera uma energia. Quem falou? Eu acho que foi a doutora Ana Beatriz Barbosa, em um dos vídeos. Não, foi a psicóloga que falou. Não é porque a gente não anda armado que não machucamos o próximo. Os nossos pensamentos, eles se expandem, eles se concretizam de alguma forma. Como o Arlindo hoje contou um caso, uma pessoa que fez um bem, quando uma moça era criança, 15 anos depois, essa moça salvou a vida dessa pessoa que o ajudou. Então, o que você faz aqui vai se refletir, ou na sua vida ou na vida de outro. Então, o pensamento é a mesma coisa. Quando a gente... Peraí. Chegou no momento que o óculos se faz necessário, né? Quando a gente transmite pensamentos de raiva, quando o seu time está perdendo de 6-0, não é? A gente joga raiva para fora, a gente verbaliza, os mais exaltados quebram ônibus, quebram ponto de ônibus, lojas, tudo isso vai para o universo, vai se acumulando em algum lugar e aquele mais sensível percebe. Então, nós contaminamos o nosso meio com raiva, a gente contamina também com excesso de ansiedade, pânico. Tudo isso tem uma consequência, pode ser não direta para a gente, como eu falei. Ódio, guerra, briga, poder. A vaidade também. A arrogância, a ganância, o egoísmo. E tudo isso vai se misturando. Deixa eu ter uma caneta aqui. Isso está aqui no nosso ambiente. Nós não vemos, mas está aqui. É assim que a gente vive. Se vocês repararem no livro do André Luiz, como já exposto anteriormente, eu acho que é o Mensageiros, ele narra a dificuldade que é entrar na camada terrestre. Por tamanha energia densa, tamanha energia pesada. Toda vez que ele precisa vir para a crosta, é a mesma situação. E a gente não se dá conta disso. A gente não se dá conta. Cada pensamento... Eu mesmo, hoje eu vi o despacho de um juiz, e aí eu peguei, encostei e falei, não, eu não estou vendo isso, porque a vontade que eu tive é de ir lá, dar na cara do juiz. E aí falei assim, não, Suzana, calma, isso não vai resolver. Mas eu já emanei, porque eu já coloquei um sentimento. E aí, cada vez que a gente faz oração para nossa melhora, para acabar com essas guerras econômicas, guerras políticas, para os nossos irmãos, não é?
É fácil? Não é fácil mudar a sintonia. A gente está muito preso, é muito simples, é muito mais atraente falar mal dos outros. É muito mais atraente reclamar de tudo, porque, ao contrário, dá muito trabalho. Mas é importante, porque cada correção, cada pensamento positivo, a gente devolve para o universo, porque não é o mundo que vai se regenerar. É a nossa forma de pensar e agir. Então, cada vez que a gente faz um pedido, uma oração, seja para quem for, a gente vai estar mudando essa frequência, essa vibração, que já vem acontecendo há muito tempo, segundo André Luiz, as escrituras, isso já vem há um tempinho, só que nós não vemos. Mas se você reparar, um tempo atrás, não havia tantos veganos, né? Hoje já tem muito vegano. Cachorro, gato, não dormia dentro de casa. Eles ficavam do lado de fora. Hoje nós temos muitos veganos que não consomem nada para não matar os animais. Os cachorros já se viraram filhos, os gatos viraram filhos. Eles têm guarda-roupa próprio, tem gente que tem guarda-roupa próprio. Já tem um pratinho bonitinho, um papagaio. Já tem mais pessoas conscientes que não se deve comprar animais silvestres, a não ser aqueles que têm legalizado. E aí, ó, tá vendo? Cada vez que você emana e age de forma positiva, coloca um propósito para a sua vida, além daquele que a gente acha que foi educado. Nós vimos ao mundo para crescer, casar e ter filhos. Não, a gente não veio para isso. Nós estamos aqui para servir e não para serem servidos. A água, o ar, as plantas, as florestas não estão aqui para nos servir exclusivamente. Nós estamos aqui para servir. Uma professora serve, uma enfermeira serve, um médico serve. E qual é a nossa parte? Não é? Qual é a nossa parte? A gente só pede, só reclama. Quem aqui faz um trabalho voluntário? Ninguém, né? Quem aqui doa ou sabe quais são as suas habilidades, os seus talentos, os seus conhecimentos para colocar em favor do próximo? Ninguém sabe, né? Ninguém nunca teve curiosidade de saber. Será que eu sou, que nem o Messias, só técnico em informática? Porque a gente é educado a se formar e levar essa profissão para o resto da vida, senão você não foi bom o suficiente, você fracassou. Mas a gente tem tanta habilidade, por que se sujeitar a ficar numa caixinha? Já pararam para pensar qual é a habilidade de cada um que vocês podem colocar a serviço? Nunca ninguém parou para pensar. Por exemplo, já parei sim para pensar. Já colocou em prática? Já. Então, ó, ótimo. Desde da minha infância, vamos dizer assim. Então, é isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. Por exemplo, quem é bom e não sabe em costurar, bordar, pode fazer roupa, pode ensinar para que uma pessoa tenha uma outra renda. Pode só ouvir, ir no asilo e ouvir. Às vezes aqueles idosos estão todos abandonados pelas famílias. É se colocar à disposição. E cada vez que a gente faz isso, nós vamos melhorando. Não vai ficar... vai demorar muito para que a gente entre no mundo muito mais elevado. Mas se a gente conseguir sair daquela escuridão e ficar no mundo de regeneração, que não vai acabar a raiva,
mas a gente vai saber controlar, a gente vai pensar. Então, aquela densidade, ela começa a diminuir. Ela começa a diminuir, porque a gente começa a tomar mais conhecimento de nós mesmos. Acho que foi 2 semanas atrás, o Ferro falou que nós brigamos e discutimos e lutamos e causamos na rua por conta da nossa história lá atrás de guerra. Mas isso não pode ser uma justificativa para o resto da vida, para uma eternidade, porque a gente carrega isso lá dos primórdios. Nós temos que ter consciência. Queremos ser tratados como adultos, mas não agimos como adultos. Então, a gente precisa pensar nisso. Eu vou colocar agora o vídeo da filósofa Lúcia Helena Galvão, que ela é fantástica. Ela explica, é uma filósofa, ela não é cientista, e ela explica muito bem tudo isso. E da nossa responsabilidade. Por favor. Ele diz, da mesma maneira que a ciência do nosso tempo, isso que nós contribuímos para dizer isso, toda matéria, ou seja, volume, massa, matéria, tem dentro de si presa uma possibilidade de energia, e quando você acelera a matéria, ela libera esse tipo de energia, que lhe é própria. O material tem dentro de si um potencial de energia, e diz que quando você acelera a mente, você acelera as emoções, elas também liberam coisas. Elas liberam também um tipo de energia que lhes é próprio. Elas emanam algo, e essa emanação invariavelmente vai atingir alguém. Ou seja, se a matéria é acelerada e produz calor e alguém põe a mão, queima. Se você acelera as suas emoções, ela produz uma influência emocional que também atinge o outro. A sua mente também atinge o outro. Platão ele falava, uma pessoa que tem um defeito moral muito grave, ainda que ela esteja isolada, ela contamina de alguma forma a humanidade, porque ela vibra e essa vibração atinge. Então todos os seres vieram ao mundo para liberar aquilo que lhes é próprio. A sementinha da mangueira veio para gerar uma árvore que vai dar mangas. Nós, como seres humanos, nosso corpo veio entregar alguma coisa, as nossas emoções e o nosso pensamento veio para entregar alguma coisa ao cosmos como um todo, mas mais especificamente à humanidade. Quanto mais aceleramos, mais cumprimos esse papel. Ou seja, um ser que vibra aqui, ele soma muito mais à humanidade do que um ser que vibra aqui. Portanto, você, quando acelera a tua vibração, sutiliza teus pensamentos, eleva teus sentimentos, você vai cumprindo um papel não só consigo mesmo, mas com a humanidade. Você está dando um recado, ainda que não seja com palavras, porque nós somos mais intuitivos do que imaginamos. Nós passamos vários recados sem falar nada, pelo que somos, pelo que acreditamos, pelo que tem valor para nós. Nós passamos recados, transmitimos, pelo que você é. Você tem que aprender a perceber as pessoas à volta de você. Perceber como é que certas pessoas, raras de fato, mas existem, só pelo fato delas estarem num ambiente, as pessoas se posicionam melhor na cadeira. E não é porque é o chefe elas vão perder o emprego, não. Porque inspiram respeito. Só o fato delas estarem ali, a pessoa já se ajeita e procura dar o melhor de si, falar direitinho, se comportar direitinho, porque elas inspiram algo. O que é inspirar? Será que elas inspiram ou elas expiram algo? Jogam alguma energia no ar que exige uma contrapartida à altura. Os pitagóricos diziam isso, que quando passaram um discípulo pitagórico, só pelo fato dele passar, as pessoas já se tornavam um pouco melhores. Então, se por acaso houvesse algum condenado, naquela época em Crotona, uma pessoa que tivesse sido condenada à morte, o sistema na época implicava esse tipo de pena, e passasse um discípulo pitagórico, ele era perdoado só porque o discípulo passou ali. Significava algo de muito bom ter passado um discípulo pitagórico ali naquele momento. Era algo muito nobre que esse ser tinha evocado, então ele não devia ser tão culpado assim. Percebe? A presença de um ser era de uma autoridade absoluta. As pessoas diziam, ali vai um pitagórico. Ou seja, nós inspiramos, talvez porque também expiremos alguma coisa, pelo simples fato de sermos aquilo que somos, no nível em que estamos. Então, elevar, depurar o gosto de pensamentos, de sentimentos, das coisas que vivemos, das coisas que saboreamos no plano da arte,
elevar o gosto, cada vez mais humano, cada vez mais responsabilizar-se por aquilo que somos e pelo que isso acarreta. É interessante, ele vai dizer, assim como a corda de um instrumento, qualquer grau mental pode ser produzido, polarizando a mente nele, a mente própria e a mente alheia. Isso é uma coisa interessante, isso já é princípio da polaridade. Falei para vocês que a gente está... Ela está estudando Kybalion. Ela dividiu em 15 vídeos. Por isso que eu falei lá atrás, vejam, estudem filosofia. Filosofia, só esse trecho, ela resumiu tudo que eu dei aqui até agora, lá de trás, do átomo, da vibração, das cores, que a gente emite uma energia, recebe outra energia, tudo isso dentro da filosofia, que ninguém dá o devido valor, o devido peso. Mas não é essa filosofia que é vista agora, que é modinha. É a filosofia antiga, a filosofia clássica. E vou fazer um parênteses agora, ela fala também, não tem muito a ver com conteúdo, mas eu acho que é pertinente. Ela fala que nós temos ovos de cuco na cabeça. Por que ovos de cuco? O cuco é um pássaro. O que ele faz? Ele não choca os próprios ovos. Ele vai no ninho do pombo, da águia, do falcão, tira esses ovos e coloca os dele. Bota ali os dele. A ave que chega vai chocar os ovos que não são deles. Traduzindo, quantas ideias são verdadeiramente de vocês, que vocês criaram, que vocês produziram? Ou vocês só estão chocando ideias dos outros? Quais são as ideias, pensamentos originais que nasceram de dentro de vocês? Ou até onde a gente é manipulado? Aliás, a gente se permite ser manipulado. Nas redes sociais, notícias falsas, fake news, os políticos. E o pior, a gente passa isso para frente como se fosse verdade. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Eu espero que vocês saiam daqui pensando qual foi o pensamento puramente meu, que não é de outra pessoa. É difícil, porque geralmente a gente vem chocando ideias dos outros desde a infância, como aquelas crenças limitantes, né? Não comer, não pode tomar manga com leite. Aí eu achei uma forma dela pensar, olha, tá vendo? Tá ficando cada vez mais claro. Interessante. E agora voltando, dentro do pensamento cabe o que está escrito, né? Orai e vigiai. Vigiai mais do que orar. Mexer. Então, antigamente Peraí. A mãe da minha mãe, cara, ela falava assim, que laranja, ela falava assim, de dia é ouro, de manhã é ouro, de tarde é prata e de noite mata. Falava que se comesse laranja de noite a pessoa morria. Você não compra de manhã. Pois é, e a gente compra, né? Criança, tudo bem. A gente vai acreditar nos pais, mas depois? E depois? Até onde a gente continua chocando ovos de cuco que não são nossos? O vigiai é vigiar o pensamento. Vigiando o pensamento, a gente começa a criar uma musculatura do autoconhecimento. Começa a perceber
as nossas fraquezas, as nossas más tendências, que a gente não percebe. Um rapaz uma vez chegou para mim no centro que eu trabalhava, e eu falei, não lembro o que ele falou, eu falei assim, mas você não é bom. Ele ficou chocado, né, assim, como assim? Mas você não é bom. Não é porque você abaixa a cabeça para todo mundo que você é bom. Você só está sendo humilhado. Você quer ser só aceito pelos outros. Mas dentro de você tem um vulcão de raiva, porque está se sujeitando. Então isso não é ser bom. E se você fosse bom, você não teria nascido aqui. E aí ele ficou quieto. Às vezes a gente se acha bom. A gente precisa também vigiar as nossas palavras, porque podemos machucar alguém. E às vezes uma palavra maldita tem uma reação de volta. Então você vê a espiral, começa aqui e vai subindo. Aí você vai revidar, a outra pessoa vai revidar. Quando a Lucilena falou sobre a energia, Jesus era assim, né? Chico também, antes de chegar, já se sentia um ambiente diferente. Já sentia. Nós mesmos, como eu já falei outras vezes, quando a gente entra num determinado ambiente ou tem contato com uma determinada pessoa ou um grupo de pessoas, a gente já sente a energia. Você emana aquilo. E o que nós estamos emanando? Ainda raiva, ódio, rancor? E quando a gente se percebe, precisa ser corrigido no ato. Fala assim, não, para com isso, não pensa mais nisso. Porque a gente tende a ficar toda hora pisando dando a mesma passada. Chico, no livro Pensamento e Vida, ele coloca: a mente é o espelho da vida em toda parte. O reflexo esboça a emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Então, nós não estamos imunes a nós mesmos, nós somos co-criadores da nossa própria vida. Olha o tamanho da responsabilidade. Nós precisamos ter consciência dessa responsabilidade. Uma coisa curiosa, talvez muitos não concordem comigo. Só uma correção, que aí é uma falha minha. É Francisco Cândido Xavier pelo espírito de Emmanuel, tá? E não André Luiz. Foi uma falha na hora que eu escrevi, acabei escrevendo errado. Todo esse conhecimento sobre pensamento não é novo. Ele estava aqui, muito antes de Jesus chegar, muito antes. E falando nele, a gente tem um hiato da vida de Jesus, que é dos 13 aos 30 anos. A gente não sabe o que aconteceu nesse intervalo de tempo. De tudo que eu já li, poucos dizem que ele continuou morando com os pais depois da maioridade, que acontece com Bar Mitzvah, correto? Com 13 anos. As crianças ou voltam para casa para morar e trabalhar com os pais, ou são adotadas pelo rabino para poder seguir a vida religiosa. Mas de tudo que foi visto e estudado da vida de Jesus, não tem nada que indique que ele tenha seguido por esse caminho. E também não tem nada concreto dizendo, olha, ele continuou vivendo com os pais. Há outros apontamentos dizendo que ele foi discípulo de João Batista, que a diferença de idade deles não é de 2 meses, mas sim 6, 7, 8 anos de diferença. Porque senão haveria uma passagem dizendo que
todas as crianças até 1 ano teriam que ser mortas. Isso encaixaria também João Batista, e o nome dele não é falado. E como a Bíblia é um livro religioso e não histórico, porque foi modificado, as datas, elas não batem com as idades. A data dos fatos históricos não batem com as idades que são colocadas para essas pessoas. Inclusive, eu li apontamentos dizendo que Jesus não morreu com 33 anos, mas sim 43. 43 anos. Pelo fato dele ser desses apontamentos, ele ter sido discípulo de João Batista tinha um limite de conhecimento. Para Jesus despertar essa essência divina nele, não conseguiria mais fazer isso com João Batista. Ele, já adulto, viajou, foi para a Grécia, Egito, uns dizem que foi para a Índia, mas não tem nada plausível, nenhum documento, nada que indique que ele foi para aquela direção, mas que ele ficou ali entre Grécia e Egito. Grécia por conta dos filósofos e Egito por conta dos estudos que ficaram esquecidos no tempo. Entre esses conhecimentos, dizem que ele conheceu, teve acesso a Hermes Trismegisto, que escreveu as 7 leis universais ou 7 princípios universais, que está todo mundo fadado a passar e a viver. Um deles é o poder do pensamento, o poder da mente. O primeiro princípio é o poder da mente. Jesus, ele dominou isso. Aqui eu vou só citar 3, aí quem tiver mais curiosidade é só procurar no YouTube, em textos, e é uma riqueza. Inclusive esse conteúdo se chama Caibalion, aonde a Lucilena Galvão ela está destrinchando capítulo a capítulo, e aí a gente vê o tamanho da nossa responsabilidade. Mas eu sei que ninguém consegue assistir um vídeo de 1 hora de duração, entre 1 hora e 40 minutos. Eu também não. Eu faço isso quando estou almoçando ou fazendo almoço. Eu coloco lá para ouvir. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa. Tudo que eu estudei hoje e tenho conhecimento sobre espiritismo foi dentro de ônibus, indo para um lugar para o outro. A gente tem tempo, nós temos tempo para tudo, mas não sabemos aproveitar. Essa é a diferença, que tudo é muito rápido, a gente quer tudo em 3 segundos, passado assim, já viu, mas para ouvir, é nesse momento que a gente está presente, nós estamos presentes, não estamos nem lá atrás e nem lá na frente, é nesse momento que a gente está presente. Reza a lenda que quando você está presente, você está dentro do seu religare, né? Dentro da sua religião. Você está conectado com o universo, com Deus, ou como alguns dizem, com o todo. Deus seria o todo. Então, Hermes coloca que, diferente de todo mundo, que nós não somos só algo físico, que a consciência é um apêndice. Nós somos pensamento, tudo é pensamento. E pensamento de quem? Do todo, de Deus. Em seguida, na segunda lei, que é a lei da correspondência, tudo que está em cima está embaixo. Isso lembra muito como é que é uma Platão. Ele fala, nos livros do André Luiz, ou qualquer outro livro espírita, fala até o nosso lar, que nós somos uma cópia, mais ou menos, um rascunho do que está lá em cima. Então, tudo que está em cima está embaixo. É o princípio da correspondência. Trazendo aqui para Jesus, ele não veio
discordar ou distorcer tudo que existe aqui. Destruir a lei. Não, não é a lei. Ele não veio afrontar, ele não veio brigar por conta do poder romano, ele não veio brigar por conta dos impostos. Ele estava ali para colocar consciência, pensamento, amor dentro das pessoas. Ele não veio mudar a dinâmica da cidade, da vida das pessoas, porque ele já sabia que tudo que há em cima, há embaixo. Ele veio trazer conhecimento. Vai a César o que é de César. Exatamente. E o terceiro princípio, que é da sintonia, da vibração. Jesus, ele já tinha um equilíbrio vibracional muito intenso. Provavelmente ele foi bebê de Hermes, esse conhecimento, porque ele tinha um equilíbrio, ele conseguia vibrar e não mudar a vibração dele. Ele não precisava gritar, ele não precisava berrar, ele não precisava brigar para ser ouvido. Só a presença dele ali já contaminava o ambiente, como bem falou a Lucilena. Todos paravam para ouvi-lo, o tamanho encantamento que ele tinha, porque ele vibrava alto, como aquela escala que eu trouxe 2 semanas atrás. Ele vibrava lá em cima. Então, precisamos também elevar a nossa vibração. A gente precisa se preocupar menos com o vizinho, com a fofoca, com a vida do artista que gastou 100 mil reais num brinco, que gastou 2 bilhões em uma casa. Isso não nos interessa. A gente precisa olhar para nós, porque quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais a gente está dentro de nós, mais equilibrados, tudo em nossa volta melhora. Tudo. E a gente não crê, porque o poder está dentro da gente. Fala uma coisinha aqui, meu amigão. O microfone móvel. bem Só para deixar uma colocação, uma opinião minha, eu pouco me interesso por essa parte da história da antiguidade. Eu nunca fui muito interessado, sabia onde viveu, por que fez, por que não fez, onde esteve, por que não esteve, qual era a idade. Eu nunca me interessei muito por isso. O que eu me interesso mais é pelo legado que é deixado. Por exemplo, você fala que ele viveu e teve conhecimentos do Hermes, né? Você falou Hermes. Eu acho que Jesus era muito superior a qualquer um que estava aqui encarnado. Ele já tinha uma evolução muito grande. E quando ele veio nos trazer conhecimento, ele não veio aqui adquirir conhecimento, na minha humilde opinião. Então eu acho assim, Jesus não precisava aprender nada com ninguém. Ele veio nos trazer um conhecimento, o amor, a caridade. Eu só vou fazer uma... Só uma colocação, uma opinião minha, sim. tá? Dentro do conteúdo espírita, quando a gente nasce, a gente não lembra de nada. Não, sim. A gente não lembra de nada. Como o Messias mesmo colocou, ele não veio para mudar a lei. Então, ele viveu como a gente viveu. Ele fez cocô, ele fez xixi, ele brigou com um amiguinho, ele respondeu para a mãe, porque quando a gente encarna, eu entendo que você pode ser Deus. A missão dele era muito maior. Sim, só que ele precisava despertar essa essência dele. Ele tinha, eu não posso dizer o que ele tinha ou deixa de ter, porque eu não tenho esse conhecimento. Tudo que eu li, tudo que eu juntei, me foi trazendo lógicas, porque eu acho importante, porque é a nossa vida, é a nossa história. Por mais que não tenha acontecido no Brasil, é a história da humanidade. Por isso que eu acho interessante trazer um pouco desse conhecimento. E eu entendo que, como a gente vem aqui sem lembrança alguma, ele não precisava nem ter nascido, era só ele descer à terra e resolver tudo, mas talvez a gente não desse o mesmo valor. O meu entendimento é que ele não lembrava mesmo, ele precisava
despertar. E a partir do momento do despertamento, que assim, poxa, isso aí eu lembro, como o déjà vu, não sei qual é a pronúncia correta. Isso. Para ele ter esse despertar e daí sim seguir o propósito dele, que foi trazer o amor, a caridade. Ele estava muito bem assessorado, ele não estava jogado aqui. Não, de forma alguma, porque ele acabou... muito bem assessorado, ele tinha um planejamento reencarnatório como todos nós. Sim. Como todos nós. E ele estava não só bem assessorado, assim, não era isso que eu queria falar, me veio outra coisa. Tem a passagem que ele reencontra João Batista. Se eles sempre cresceram juntos, como é que eles se cumprimentam como se tivessem se visto há muito tempo? Então, são essas pequenas situações que você vai vendo que acaba tendo uma sequência lógica. Eu não estou dizendo que é o que não é. A ideia aqui é sempre levar todo mundo a despertar, a procurar conhecer, porque todo mundo faz parte da história, é a sua história também, né? Então, eu vou ficar por aqui, aí só mais uma observação. Oi? Slide. Ah, tá. Tem mais dois? Tem. Hermes. A excelência da alma é a compreensão, pois o homem que compreende é consciente, dedicado e já é semelhante a Deus. Religai. É a sua religião, a gente não precisa de religião, a religião está dentro de você. O ligar é seu. Você não precisa de uma casa, de um templo, você religa, você está conectado em qualquer momento. A responsabilidade é de cada um. Depois eu coloco outro. Tem uma frase que está dentro de Hermes que coloca assim: nada descansa, tudo se move, tudo vibra. Como a Lucilena também colocou. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, que isso traga um pouquinho mais de despertar, uma forma de ver fora da caixinha, de ver o tamanho da nossa responsabilidade com nós mesmos e com o outro que está do nosso lado, com os animais, com as plantas. É uma responsabilidade que a gente não assume, que nós não percebemos e sempre preferimos delegar para o outro. Ah, mas é o presidente, é o governador, é o prefeito, é o vereador. Não, somos nós. Somos nós. Nós, a partir do momento que jogamos pedaços de papel na rua, bituca de cigarro, quando a gente ofende um morador de rua e assim por diante. Já que quem está lá em cima não consegue fazer o papel dele, então compete a gente começar a fazer o nosso. Como é que eu vou exigir alguma coisa de alguém se eu não faço a minha parte? Não é verdade? Então, eu espero de coração que a partir daqui a gente desencadeie coisas boas, novos pensamentos, novas atitudes, para que isso reverbere para esse mundo de regeneração, chegar no ponto dele, só que de uma forma muito mais rápida e menos dolorosa. Eu só queria fazer uma colocação, assim, as suas palavras me vieram isso. Hoje em dia a gente vê muitas crianças, né, que já vêm com uma mediunidade desde cedo, que foram criados, teoricamente, assim, espiritualmente, pelos mentores que acompanham essas crianças. Só que na época de Jesus, a gente não tem notícia de mediunidade, mas quem diz que ele não tinha um mentor espiritual também ali lhe orientando? Foi uma ideia só que Sim, me estava veio. protegido. Eu acho que faria mais sentido, pelo menos para mim. Sim, faria mais sentido que ele tivesse um mentor espiritual ali acompanhando ele durante toda a vida, como a gente sabe que hoje muitos médiuns têm, né? Só uma conjectura. Não, com certeza, porque ele veio com um propósito. Deixa eu tentar ajudar.
ou complicar, né? Concordando com o Silvio, né? Em primeiro lugar, que Jesus realmente, ele demorou, segundo constam, 1000 anos para poder encarnar. 1000 anos. Por que 1000 anos? Porque tinha que colocar uma usina hidrelétrica dentro de uma lâmpada. Vocês imaginam o que é colocar uma usina hidrelétrica dentro de uma lâmpada? É um sol dentro de uma jarrinha de barro. O sol dentro de uma jarra de barro. Claro que Jesus foi preparado, ele era o governador do planeta e, como ele mesmo disse, eu falei ali, né, ele não veio para mudar as leis, nem para destruir as leis. Em várias passagens dele, por exemplo, na entrada triunfal em Jerusalém, no domingo de Páscoa, ele ia entrar. Mateus o lembrou. Não, mas o profeta tal falou que o Messias entraria em Jerusalém montado numa mula, então vai atrás de uma mula, porque ele não veio para mexer na lei. Agora, falando o que a Suzy falou, a gente sabe que ele nasceu, né? A Maria ficou grávida, tá? Ela teve um parto, ele não simplesmente apareceu, né? Ele cresceu, ele era criança. Ele foi se desenvolvendo como um ser humano normal, porque, de novo, ele não veio destruir a lei, né? Uma das leis é a lei natural, que é uma das leis de Deus. Então, ele veio desenvolvendo. Claro que ele tinha todo esse conhecimento dentro dele, né? Possivelmente ele tinha muitos mentores, anjos da guarda, protetores ao redor dele. Isso também é tranquilo. Porém, em algum momento ele precisava do despertar disso, que nem a Suzana falou. Ele precisava do despertar disso tudo. Como nós onde está a lei de Deus? Nós temos a lei de Deus onde? Na nossa consciência, né? Então a gente precisa despertar certas coisas. Não dá para você despertar de uma hora para outra. Então ele deve ter procurado de alguma forma esse despertar. Seja indo no templo de Jerusalém estudar com os rabinos. Dizem que ele foi muito protegido pelos essênios, porque os essênios já previam a vinda dele muitos anos atrás. Possivelmente ele foi para a Grécia, porque ele falava grego. Ele foi para o Egito, porque ele falava egípcio. Para quem assistiu a série The Chosen, existe um capítulo que inclusive mostra ele falando isso. Claro que ali, e é bem baseado na Bíblia. Então, sim, é provável que ele tenha ido procurar não conhecimento, mas o despertar do conhecimento que ele já tinha. Né? E quando ele voltou para Galileia aos 30 anos, ele já voltou preparado para o ministério que ele ia ter de 3 anos, né? Vamos imaginar que realmente, como todos os documentos falam que ele morreu com 33 anos, alguns falam que é mais, mas ele veio preparado para isso, né? Porque se ele simplesmente tivesse nascido de Maria, e com 6 anos ele já soubesse todos os segredos do universo, o que teria acontecido? Ele teria quebrado uma lei. E de novo, ele cansava de falar, eu não vim destruir a lei, eu vim fazê-la ser, agora não lembro o termo. Cumprida, obrigado. Então assim, eu acho que falando dessa forma, acho que fica mais fácil para vocês entenderem, né? Por que ele deve ter de alguma forma, não buscar conhecimento, buscar o despertar, né? Mas você não respondeu o que ela queria. Ah, sim, dos mentores, né? Isso, porque veja bem, ele deve ter sido intuído várias vezes, como nós somos intuídos várias vezes, só que a gente tem ouvidos moucos, né? Como se diz em Portugal, nós temos os ouvidos que a gente não escuta. A gente não tem essa sensibilidade. Nós vamos atropelando as coisas. Na realidade, a gente tem que dar mais ouvido aos nossos pensamentos e intuições, claro, os bons, né? Porque muitas vezes eles nos livram de grandes problemas. Como todos, ele tinha também um anjo protetor. Ele tinha quem estava... olha, agora você vai por aqui. O próprio João Batista falou assim, não, agora você precisa procurar, de certa forma também. Todo mundo aqui é conduzido, nada é ao acaso. Não existe coincidência. A nossa vida como a dele
Nós temos o caminho, mas só que a nossa escolha, seguir ou não, como também foi a dele, e como é de todos. Nós somos encaminhados, mas às vezes a gente não dá ouvido àquela intuição, ou àquela pessoa que passa, olha, não segue por ali porque está tendo confusão, mas é você, ah não, eu vou por ali porque vai ser mais rápido. Às vezes isso, Deus fala com a gente, às vezes através de terceiros, não segue por ali, ou vá por lá, e nós não percebemos. Então, gente, eu espero que tenha passado alguma coisa bacana para vocês, para poder refletir de uma forma diferente e para que cada dia, um pouquinho, a gente consiga praticar a máxima, né? Amai-vos uns aos outros como eu os amei, e também a lei maior, né? Ame a seu próximo como a ti mesmo. Obrigada pela paciência. Sim, Kardec. Nascer, morrer, renascer, ainda e progredir, sempre tal é a lei. Então vamos cuidar um dos outros, porque daqui a pouco estamos todo mundo juntos aqui novamente. Obrigada.